Outro tema que eu considero de muita importância para a nossa vida aqui na Terra, para que tenhamos uma existência muito melhor, ou pelo menos mais suave, é o tema deste meu livro, Perdão. Livro Você Importa, a Jornada do Perdão. Por que eu escrevi esse livro? Justamente porque uma grande parte dos problemas de saúde física e mental estão relacionados está relacionado com o perdão, ou a falta do perdão. É muito comum a gente ver pessoas acamadas, pessoas no leito, muitas já no estado debilitado, estado de morte. Inclusive existem pesquisas que trazem relatos que naquele momento em que a pessoa está numa grande dificuldade, a maioria já sem esperança de vida, exatamente aí ela quer um detalhe na vida. Ela anseia por algo na vida que não é saúde. Tá? Naquele momento vem um sentimento de culpa. Pode olhar que uma grande parte das pessoas que estão em estado terminal, elas começam a se emocionar com a vida, começam a querer desculpar, pedir perdão e querer também ser perdoadas. Essas pessoas, elas parecem que começam a despertar para o mundo espiritual. Há um aumento de consciência nos momentos finais de um ser humano ou no momento de muita dor. Não necessariamente que ela esteja entrando em óbito, falecendo, mas um momento de muita dor em que, sim, a vida dela corre risco ou sente um impacto muito grande, parece que ela desperta, parece que ela acorda para a vida. É ou não é assim? Se você já teve ou tem algum parente que está num estado bastante difícil, uma boa parte deles despertam. Nem todos, mas uma boa parte sim. Inclusive isso é trabalho na Universidade de Medicina do Sul. Eu só não me lembro agora o nome da universidade. Um ex-professor meu participou dessa pesquisa e eles chegaram à conclusão que mais de 80% a 85% das pessoas que estão nesse estado, ou seja, de cada 100, 80 a 85 pessoas querem a mesma coisa: perdão. Pois é, tem lá sempre uma quantidade rebelde, né? Uns 10, 15, ou não precisam, já estão tranquilos, estão indo numa boa, mas tem os rebeldes. Sempre existem os rebeldes, né? Que nem no último momento não dão o braço a torcer. Isso faz parte da maravilha de cada um, amém. Mas as pessoas que começam a despertar neste momento da dor, e não são poucas, querem o perdão. Então, por isso, a necessidade de um livro que fala sobre o perdão, não por uma visão religiosa, tá? Obviamente, não tenho nada contra a visão religiosa, falo sobre espiritualidade, falo também sobre, no meu ponto de vista, o que é uma religião dentro da espiritualidade, tá? Mas eu, como atendo pessoas de todos os credos, eu estou sempre em contato com pessoas de todas as linhas. Imagina se eu for falar para o A sobre o B, né? Não, você tem que fazer isso, será? Mas na visão dele, o perdão é outra coisa, a espiritualidade é outra coisa, Deus é diferente, né? Então eu preciso estar adaptado ao mundo e não apenas uma ou outra classe de crença. Ah, mas é uma classe de crença, troquei aqui, classe de crença que é o que a gente acredita. Pois é, mas tem milhões de pessoas que acreditam em outras, né? Muito mais antigas que a nossa. Isso está num vídeo meu em que eu falo sobre a minha visão da espiritualidade, também no meu canal do YouTube, você pode dar uma olhada lá, tá? Eu falo sempre de uma forma leve, de uma forma tranquila, apesar de às vezes ser enfático em alguns pontos, mas é simplesmente para fazer com que a pessoa tente olhar por um lado, porque quem está dentro de algo dificilmente consegue ver. Às vezes precisa de um problema muito grande acontecer para ele sair daquilo ali e conseguir enxergar, né? Enxergar de fora, ele vai falar, nossa, é mesmo. Mas quem está ali dentro
É difícil enxergar mais. Por isso que às vezes eu falo de forma enfática. Mas vamos lá, o perdão. Será que o perdão realmente é importante? Muitas pessoas falam, perdão? Só perdoar, que é isso, já foi. Aí passa lá meia hora, um dia, um mês, um ano, a pessoa está lá com raiva da outra por causa daquilo que foi feito e ela diz que perdoou. Não, está desculpado, está perdoado. Então, uma coisa é desculpar, outra coisa é perdoar. E a maioria das pessoas que falam que perdoa falam da boca para fora. Nunca entram na profundidade do perdão. Tanto é que tem uma frase aqui, ó, de Mahatma Gandhi no livro. Vou ler para você. O fraco não sabe perdoar. O perdão é para os fortes. Então, é uma frase de Mahatma Gandhi. Porque que perdoar realmente consiste em você deixar o seu ego, aquilo que você acredita, aquilo que você realmente acha que está certo ou está errado, deixar isso para lá. E quem que realmente quer fazer isso hoje? O ego é mais forte. O ego fala, não, você fez isso, lá na frente eu vou te pegar. Não estamos entrando na questão aqui, se você deve ou não perdoar, e nem se aquilo é perdoável ou não, tá? A questão é, se eu quero por algum motivo perdoar alguém, não importa o que a pessoa fez. Não importa se eu estou certo ou se eu estou errado, mas se eu quero perdoar, a partir do momento que eu perdoo, está perdoado. Eu não posso cobrar a pessoa por aquilo novamente. Tá? Não quer dizer que eu tenho que concordar com a pessoa. E não quer dizer que eu tenho que conviver ou voltar a conviver com a pessoa. Não, não isso. Ah, vou passar a borracha. Não, perdoar não é passar a borracha. Mas perdoar é você se desconectar daquela situação. E aquilo não está mais em você e você não ver mais o outro, se o outro te pediu perdão, daquela mesma forma, porque existe o arrependimento e o arrependimento é luz. Então, se você for julgar o outro da mesma forma que você julgou antes e depois, né, ou seja, você não perdoou nada. E existem detalhes que você pode perdoar dentro de você, mas você querer o outro ainda afastado. Por quê? Porque aquela atitude é uma atitude que você não quer mais para você. Mas enquanto você não perdoa aquela ação que está ali dentro, você continua carregando o problema e isso vai te adoecer. Tem casos que realmente não são perdoáveis. Aí você precisa o quê? Você precisa de se desconectar da mesma forma daquilo para você não ficar doente, mas que você pode não conceder o perdão a outra pessoa. Tá? Dependendo da gravidade do que acontecer. Mas isso é um motivo para a gente estudar mais a fundo, por isso que existe o livro. Nesse vídeo, eu quero falar da importância do perdão nos casos perdoáveis. Tá? Nos casos perdoáveis. Tem casos que realmente não é para haver o perdão. Tá? Dependendo do caso, e nem é o que a pessoa fez, porque às vezes a pessoa fez algo muito grave e ela vai precisar crescer com aquilo e ser perdoada. E tem pessoas que fazem algo bastante grave e não tem como ser perdoado, porque a forma com que ela fez é diferente. Tá? Então aí é difícil, por isso que Mahatma Gandhi deixou. O fraco não sabe perdoar. Então, se você não entende esse lado mais oculto da vida, a espiritualidade, a parte metafísica da vida, vai ser muito mais difícil realmente para você perdoar de verdade algo. Continuando aqui, ó, Dalai Lama, vamos ver o que Dalai Lama fala sobre o perdão. O perdão não é um presente para quem te feriu. O perdão é um presente para você. Tá? Mais uma frase aqui do livro Você Importa, A Jornada do Perdão, de minha autoria. Caso você queira, entre em contato para adquirir esse livro também. A gente manda o link para você, tá? Mas o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho mais desse perdão, que aqui as situações, né, que possam ser perdoadas. Como eu disse anteriormente, você não deve carregar
o problema contigo. Porque se você carregar o problema, você vai dando vida a ele. Então você precisa encontrar dentro de si, e por isso é necessário uma reflexão profunda, uma meditação, e às vezes esse perdão leva anos para acontecer, dependendo da gravidade. Nem sempre você perdoa algo assim da noite para o dia. Quando você faz algo que é grave, né, ou perdoa algo que é grave de forma muito rápida, com certeza é um perdão superficial. Lá para frente aquilo vai voltar e você vai se deparar com a mesma situação. Então, para que haja uma compreensão bem profunda e um perdão profundo, você precisa de um tempo, precisa meditar, entender o porquê daquilo tudo, qual é o efeito disso dentro de você, qual é o impacto disso, até mesmo para a sua saúde, ver como que seu corpo reagiu, e você precisa se desconectar. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto muito, que é a história dos 2 monges. Essa história para mim é muito bacana. Não está diretamente relacionada com perdão, mas a gente vai adaptar nesse momento para o perdão. Escuta essa história aqui comigo. Estavam 2 monges caminhando para subir a colina. Monges oriente, tá? Monges orientais. E esses monges, como uma boa parte deles, eles têm aquele voto de celibato, de castidade, de não se envolver, e algumas classes até mesmo eles não podem nem tocar em mulheres ou seres do outro sexo, tá? Claro que isso não ocorre em todos os monges, em todos os monastérios, mas ao que eu estou me referindo, sim, tá? Isso é baseado num conto real no Oriente. Então esses 2 monges estavam caminhando, se depararam com um rio, tem um pequeno riacho para atravessar, continuar a sua trajetória. Nesse dia, havia uma moça. A mulher estava ali com medo de atravessar porque o volume de água estava mais forte que o convencional. Os 2 monges chegaram, olharam para ela estava com medo, e o monge mais velho olhou para ela e falou: "Você quer atravessar?" Ela falou: "Sim, eu te ajudo." Pegou ela no colo, atravessou, colocou do outro lado e continuou a trajetória. E assim os 2 monges foram. O monge mais novo, ele quando viu o mais velho pegar a moça no colo, ele já ficou assim, né? Ele ficou espantado com aquela situação, ficou horrorizado com aquela situação, porque eles não têm autorização para tocar e conversar muitas vezes com as mulheres. E aí, só que ele não disse nada. Ele atravessou também ali por trás e continuou. E a jornada foi 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas de caminhada. Aí o monge mais novo falou: "Ô cara, para aí, preciso falar uma coisa com você." Aí o mais velho, né, o monge que havia carregado a moça, colocado do outro lado, subiu. "Peraí, agora, o que você vai fazer?" Aí ele falou: "Mas como assim, o que eu vou fazer?" "Mas você pegou a moça, você tocou nela, você falou com ela, a gente não pode fazer isso. Como é que você vai ser? Como é que você vai fazer agora?" Ele falou assim: "Ué, mas eu já deixei ela 3 horas atrás, quem continua carregando ela é você." Saiu, e o mongezinho ficou ali pensando, continuou atrás dele, meio assim, tipo, levei uma lição de moral. Mas o resumo, mais ou menos, é que existem coisas que a gente não deve fazer, porém, existem momentos que nós precisamos fazer. Se eu fiz o meu voto de não ter contato com as mulheres, eu não procuro contato com as mulheres, no caso deles, lá dos monges. Mas se existe uma situação em que eu preciso ajudá-las não tem problema nenhum. Eu não estou buscando contato, eu simplesmente vou ajudá-las. Então isso depende do quê? Do discernimento, maturidade espiritual, maturidade consciencial de cada um. Isso reflete o nível que aquela pessoa já chegou. E aí ele, obviamente, fez o que ele precisa ser feito. Ele não teve um contato
com a mulher porque ele quis ter um contato com a mulher, tá? Não que isso seja proibido, estou apenas colocando aqui você dentro da situação, daquele fato, né? Daquele momento. Então, ele fez o que era para ser feito. Adaptando isso para o nosso momento, do nosso estudo aqui, do perdão, então se você faz como aquele monge, o mais jovem, que tem menos experiência, menos maturidade na vida, e continua carregando o seu problema, ou o problema que você criou, porque às vezes nem é um problema, né? Mas o problema que você criou, ou aquela falta de perdão, aquela situação, por mais trágica que seja, se você continua carregando, desculpa, se você continuar carregando aquilo em você, dentro da sua mente, o peso vai ser muito maior para você. Consegue entender por que o perdão nem sempre é para o outro? Quando você perdoa, porque você pode perdoar o outro, você pode perdoar a situação, você pode perdoar a si mesmo, mas quando você não toma nenhuma decisão, você continua carregando aquele peso. Aí isso vai refletir em você, vai refletir no seu corpo, na sua saúde física, mental, espiritual. Então o perdão é um assunto tremendo, de extrema importância. Eu vejo aí as pessoas buscando suplementos, eu vejo aí as pessoas buscando as melhores medicinas, gastando fortunas. E nós vamos falar também sobre bem-estar, sobre saúde, sobre suplementos. Vou gravar também sobre isso, porque a solicitação que eu tive é para dar uma geral. Eu quero deixar aqui para vocês tudo aquilo que eu sei. Eu quero deixar para vocês tudo que eu posso, que eu aprendi para me fazer, que me fez ter uma vida mais feliz, mais tranquila, mais amorosa. Então eu quero deixar todas essas dicas aqui para vocês, tá? Seja lá qual foi o motivo por trás dessa solicitação, eu vou deixar aqui tudo aquilo que eu aprendi. E nem sempre é da forma com que as pessoas falam. Porque uma boa parte de tudo que eu vou dizer nesses vídeos que eu estou gravando, eu sei desde criança. Eu só fui fazer os cursos depois para ver se eu não estava ficando louco. Ou para aprender algo de uma forma melhor. Porque você sabe de uma forma intuitiva, mas às vezes você não sabe exatamente o porquê. Aí vieram os cursos, as formações. Mas quase tudo que eu falo, eu já sei desde criança. Desde antes qualquer pessoa me ensinar, até aquilo que tentavam me ensinar e que não estava certo, ou pelo menos dentro daquilo que eu achava, né, acho que está certo, eu já sabia, não é assim. Por isso que eu não ia em determinados lugares, não seguia determinadas doutrinas, ou quando ia forçado eu não me sentia bem, porque lá dentro eu sabia, não é isso. Não é por aí. Pode ser para alguém, porque aquele alguém precisa daquilo, mas não para mim. Tá? Então por isso que o perdão é muito importante até para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Esse é um tema fantástico, eu considero muito, muito importante. Então eu estava falando, eu vejo às vezes pessoas gastando fortunas com suplementos, fortunas com terapias. Tá? Eu tenho suplementos, eu uso suplementos, sou terapeuta, faço muitas terapias também, isso é importante, não estou dizendo que não é, mas as pessoas ficam buscando só isso. E ficam presas, não, esse suplemento é melhor do que esse por causa dessa vírgula aqui. Né? Não, tem que ser assim, porque se não for assim, não dá uma ligação bioquímica, porque o médico tal, o terapeuta tal, o pesquisador tal falou. E eu já provei muitas vezes que nada disso funciona. Às vezes sim, às vezes não. Se você for seguir todas as regras bioquímicas, biológicas do que você deve e não deve fazer, você vai ficar parado, perdido, você não vai dar um passo para frente. E está lotado de pessoas, assim, que às vezes para fazer uma pergunta, tem gente que me liga e quer fazer uma pergunta e fica 1 hora para explicar a pergunta. Eu falo, gente, como assim? Toma, deu certo, não deu certo, não deu certo, simples. Mas é porque fulano de tal falou isso, fulano de tal fazer. O que eu faço? Faz. Experimenta. E tem muitas teorias que não funcionam.
Mesma coisa para o perdão. Não fica pensando muito. Quer perdoar? Perdoa, mas é de coração. Senão você vai ficar carregando o problema. Você vai ficar carregando aquilo. E essa tensão que gera uma energia, tá? Quando a gente fala que gera uma energia, as pessoas às vezes divagam, né? Já passa a bola. O que é gerar uma energia disbiótica dentro de si? É um nódulo. Está lá um nódulo. O que é aquele nódulo? É um centro de energia, uma cápsula de energia que não está no seu devido lugar. Aí aquilo ali fica dentro do seu campo físico, que o nosso campo físico ele é vibracional também, ele é energético, tem vibração o tempo todo ali, cria um nódulo, acaba se condensando, porque ele não foi para lugar nenhum, ele foi uma emoção que ficou parada. Aí criou um nódulo dentro de você. E dependendo de como você alimenta esse nódulo e da quantidade de vezes que você lembra disso por dia, esse nódulo pode se tornar maligno ou benigno. Se é uma coisa que teve um impacto e você deixou fluir, ficou um nódulo ali que pode se dissolver. Mas se teve impacto e você alimenta, esse nódulo vai aumentando e pode se transformar num câncer. E em relação a frases, eu adoro algumas frases, outras nem tanto, mas eu adoro algumas frases que possam trazer para nós reflexões, que é sobre um exemplo que eu trago nesse livro, muito profundo, muito forte, e muitas pessoas cometem esse erro que a princípio é comum. Ah, mas é assim mesmo, todo mundo faz. Isso gera dores para o resto da vida. Olha só. Uma frase aqui de autoria desconhecida. Uma palavra dura com alguém irá perseguir quem a pronunciou e cairá como um raio em sua cabeça, causando dores sem causa conhecida. Tá? Então, mais uma frase aqui do livro Você Importa, a Jornada do Perdão, que tem muito a ver com o exemplo que eu vou falar aqui, que inclusive está no livro também. Veja, cidadão tá com o carro male, né? Toda hora dando probleminha, aí você começa a ter muita despesa com o carro, muita despesa com o carro. Aí você fala, cansei, vou passar o carro para frente. Tá? Você pode também adaptar esse exemplo a várias situações da sua vida com outros problemas, tanto físicos quanto não físicos. Aí ele chega lá, o carro tá ruim, né? Não dá para vender o carro ruim. Chega pro mecânico e fala, quanto que fica para arrumar isso aqui? Que eu não aguento mais, já estou gastando muito com esse carro. Ah, fica em, tipo, 5 mil reais. Ah, não, tá muito caro. Não tem como dar um jeitinho, eu quero passar esse carro logo para frente. Aí o mecânico fala, dá para colocar um produto aqui de segunda linha. Aqui eu posso fazer uma gambiarra aqui para funcionar um pouquinho mais, mas vai dar problema. Não, faz aí o menor que você puder, não quero gastar mais nada com esse carro. Né? Ou seja, você está preparando uma bomba. Você está preparando uma bomba para passar. Aí a família comprou o seu carro, pai, mãe, 2 filhinhos. E foram lá para a praia, passar o fim de semana na praia. Só que, na hora que o carro mais foi necessário, porque a praia, imagina aqui a Serra de Ubatuba, para quem conhece até a Serra de Ubatuba, no litoral de São Paulo, sabe que é uma das piores serras do Brasil, e se não aí da América Latina inteira, tirando aquelas serras estranhas da China, né, outras ali no Peru. Mas serras convencionais, essa de Ubatuba é terrível. Né? Ali carros, muitos não conseguem subir e fica ali parado, se você não faz revisão já era. Mas naquele momento H que precisou do carro, vamos supor que fosse o freio falhou, e o carro foi e caiu. Quem que é culpado por esse acidente? Ele que comprou o carro e não viu? Ou você que passou o carro, ou a pessoa, né? Que passou o carro sabendo que não estava legal e você só deu um jeitinho
para você conseguir passar o carro para frente. Não vou entrar no mérito da questão, mas o que eu quero dizer é que aquela dor causada, ela tem uma origem. E tudo que você faz tem um efeito que retorna a você. Ok? Tudo que nós fazemos, essa é a lei do karma, que a lei do karma é a lei do que você planta, aquilo que você colhe. Então, será que muitas das dores, dos problemas de saúde, da sua família, não são somente o reflexo da dor causada a outro? Por um jeitinho aí que você não aguentava mais e não se importou com quem iria ali naquele momento usufruir do carro? Será que não seria mais coerente você falar, olha, eu fiz uma revisão no carro, troquei uma peça, ele está funcionando, só que é bom você colocar uma peça original, porque o mecânico falou que não vai durar tanto. Ser honesto com a pessoa. Perde um pouco o valor do carro, mas você seja honesto com a pessoa. Ou faz a revisão, coloca aquilo que você realmente, na sua consciência, é o melhor para o carro, você colocou uma peça realmente boa ali no carro, não fez nenhuma gambiarra, resolveu o que podia ser resolvido. Às vezes tem peças paralelas que são boas, mais baratas, tudo bem, não tem problema nenhum. Não precisa gastar com a peça original, A gente sabe que tem peças substitutivas hoje que são muito boas. Mas a gente sabe também que tem aquelas que são só uma gambiarrinha, vou fazer um esqueminha aqui só para funcionar. E quanto disso não acontece no dia a dia? Família ali, por causa disso, ficou parado lá na estrada, e aí foram assaltados, foram roubados, ou aconteceu um acidente, morreu todo mundo, e você ainda causou vários outros acidentes por causa daquilo. Então esse é apenas um exemplo drástico, sério, grave que eu trouxe aqui, mas é real. Que as pessoas fazem no dia a dia, assim como se estivesse tomando sorvete. Todo mundo faz, vamos dar um jeitinho aqui mesmo. Passa a bola para frente. Passa a bola, passa o problema para frente. Não tem problema você passar o problema, desde que o fulano, esse carro aqui já deu problema nisso, eu troquei, não coloquei uma peça melhor porque eu estou sem grana. Coloca aí depois para não te dar problema. O cara de repente até te agradece. Não, pode deixar, eu vou fazer uma revisão nesse sentido. Porque quando você não avisa, até um outro mecânico que vai ali fazer a revisão naquilo, tá bom, tá aqui, tá funcionando, a peça tá aqui, mas ele não sabe a procedência, ele não viu quem comprou, quem instalou, tem problemas que não dá para ver apenas numa olhada, mas você sabe. Então isso é algo que muda vidas, quando você age assim. Eu vou contar para você algo aqui, que parece que não tem nada a ver com perdão, mas tem a ver, porque quando você começa a agir, até metafísico, as coisas, você começa a receber prêmios também, presentes também em relação a isso. Olha só, sempre quando eu vejo uma pessoa que está parada, seja no acidente, no acostamento, problema no carro, eu costumo levantar a mão assim, ou só mentalizar, poxa, que tudo fique bem, que o socorro chegue rápido, que a ajuda chegue rápido, porque eu sei que não é fácil você ficar parado na estrada, dependendo de quem é, às vezes é uma mulher. Hoje em dia está muito difícil a gente receber ajuda, está tudo perigoso nesse mundo estranho, que as pessoas falam que está tudo normal, está tudo bem, a vida é essa mesmo, Mas vamos lá. Então eu sempre mentalizo, seja o que for. Eu mentalizo para que fique tudo bem, que a pessoa resolva rápido aquela situação. Se é um acidente grave, eu peço para que ilumine ali aquele acidente, que o melhor seja feito, que as melhores soluções sejam encontradas naquele momento. Então eu tenho isso comigo. E é interessante que depois que eu passei a fazer isso, ter consciência de ser assim, é muito raro eu ter algum problema no carro. É muito, muito, muito raro. Detalhe, se eu tiver que vender um carro, eu realmente
eu coloco a peça que está faltando, a melhor que eu posso, às vezes não dá original, mas a melhor que eu posso. E se tiver que avisar, passar, olha, está acontecendo isso aqui com o carro, já troquei várias vezes, tem aqui o relatório de trocas, entrego para a pessoa. Tá? Não tem nenhum problema em relação a isso, a falar isso. Jamais fiz uma gambiarrinha para passar alguma coisa adiante, para estragar na mão da pessoa. Tá? Não é de mim fazer isso. Então, o que acontece? Você começa a ter ajudas. Aí, então, é raro acontecer algum problema comigo, mas 2 vezes o meu carro atual, ele tem um problema, já troquei até a bomba de combustível, mas acontece, às vezes acontece esse problema, já troquei 2 vezes. Agora já sei que não adianta trocar a terceira, quando eu for trocar eu vou ter que trocar o carro. E tá marcando que tem combustível, mas na realidade não tá. Ele tipo para lá 1/4, tá? Tem bastante ainda. Está numa viagem longa, né? 1/4, eu vou chegar no próximo posto, eu paro, mas às vezes você não encontra um posto naquele lugar. E já aconteceu de o quê? O combustível parar, às vezes numa viagem curta, que você nem estava preocupado com o combustível, ele para, né? O carro morreu, simplesmente parou, tá lá marcando o combustível. Do outro lado da rua, não era ali, né? Já aconteceu isso na Via Dutra, inclusive. Eu olhava aqui, não tinha nada, mas eu olhei mais à frente, do outro lado, um posto de gasolina. Falei, mas parou de uma forma estranha, foi desligando tudo, né? Como se tivesse pane seca mesmo, apesar de estar marcando. Falei, eu vou colocar um pouco de gasolina. Fui lá, só atravessei a rua, peguei gasolina, coloquei, funcionou. Tranquilíssimo. E aí fui ao mecânico, a bomba está com problema, troquei a bomba. Anos depois, tá? Porque eu tenho o mesmo carro há bastante tempo, eu não sou de ficar trocando carro muito não. Anos depois aconteceu o mesmo problema. A hora que o carro parou, tá, encostou, falei, puxa, aquele mesmo problema, 1/4 de combustível ainda, tá? A hora que o carro parou, imediatamente atrás estava aquele carro de socorro da Dutra. Eu não deu tempo nem de pegar o celular para ligar, e era noite. Eu ia pegar o celular para ligar, né, para alguém. Aí não tinha nada, não tinha nenhum posto por perto, ia ter que andar quilômetros para encontrar um posto. Eu sabia que provavelmente era o mesmo problema. O carro parou, eu só pensei assim, falei, vou ligar, encostou o caminhão atrás, colocou meu carro, levou para o próximo posto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você acaba recebendo ajudas deste universo, que a gente às vezes acha que não existe, mas existem coisas invisíveis, metafísicas, que podem nos ajudar e podem nos atrapalhar. Mas, felizmente, eu recebo essas ajudas porque eu também mentalizo ajuda. Então isso faz parte do perdão, você ter essa consciência. Tá? O que é o perdão? É você ter consciência. Perdão, eu não li aquela frase de Gandhi, perdão é para as pessoas corajosas, não é só para você passar a mão por cima e deixar. Então, quando você sabe que tudo que você faz tem um retorno, então, se eu quero ter menos conflito para precisar menos do perdão, me envolver menos com problemas, com pessoas, para não precisar entrar nessa, então eu já começo a criar um mundo diferente, com pensamentos e atitudes diferentes. E aí eu recebo do universo ajuda. Uma vez que furou o pneu do carro, tá? Furou o pneu do carro, eu parei em frente à borracharia. Furou o pneu, né? Deu só um tempo ali de caminhar, e tipo, estava na Via Dutra também. Não foi nem um prego, foi um pedaço de aço ali, grande, algo mais ou menos desse tamanho assim, que entrou, começou até a fazer barulho. Foi só o tempo de ir desacelerando, do lado, virei à direita, estava lá a borracharia. Interessante, né? Pois é, essas coisas acontecem. Então eu quero deixar isso para você como um exemplo. Agora, no livro eu falo sobre, inclusive criei técnicas do perdão, porque existem detalhes na vida das pessoas que são muito profundas, que a pessoa não consegue nem pensar, nem chegar e falar, poxa, me desculpa, me perdoa, né? Que existem coisas que precisam apenas de uma desculpa, não precisa de perdão.
Mas existem detalhes que precisam de um perdão, algo mais profundo. E tem situações que você não tem como chegar à pessoa, ou às vezes você não sabe mais quem é a pessoa, ou que você nem sabe o que está acontecendo, você sabe que a vida não está andando. Tem coisas ali pegando. Então eu criei uma técnica muito profunda, está aqui no livro, que também você pode fazer, que envolve artefatos externos, que é para tudo isso é para montar uma situação interna, uma disposição interna para você conseguir atingir aquele objetivo. Então isso também tem no livro. E outra frase aqui que eu quero trazer, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Mas se quer ser feliz para sempre, perdoe. Uma frase de Tertuliano. Então o perdão envolve a sua vida. Muitas doenças que você tem hoje é por falta de perdão. E às vezes, olha só o que eu vou falar, às vezes é hereditário, aquela vingança, maldição familiar, por uma vingança aí de alguém do passado. Muitas maldições familiares existem por falta de perdão. Você e a sua família sofrem por falta de perdão. Então esse tema não é apenas um tema bonitinho, né? Vamos perdoar, vamos ser pessoas boas. Não é isso. Tem casos que não precisa de perdão mesmo, tá? A menos que aquilo esteja ressonando ou ressoando em você de uma forma desagradável. Tem pessoas que não podem ser perdoadas. Existem isso. Dependendo do grau de como a coisa foi feita, tá? Ela precisa realmente arcar com as consequências, só que você precisa se desconectar daquilo, mesmo não perdoando a pessoa. Olha que interessante. Então não é que você tem que perdoar tudo. A gente fala de perdão, as pessoas falam, imagina se eu for perdoar tal coisa. Existem coisas terríveis que nós temos que perdoar, e existem outras que não. É só você não se conectar com aquilo. Só que não perdoar não significa odiar. Tem gente que fala, não vou perdoar, e ainda joga uma maldição em cima. Aí você se conectou, você vai carregar aquilo, às vezes, mais do que a pessoa que causou o problema. Então você vê que isso é meio confuso, às vezes. Não é tão simples assim. Então o tema não é simples, não é fácil, e é para os corajosos entender isso tudo que nós conversamos aqui, né, que foi abordado aqui, muitos outros detalhes, obviamente, aí você precisa, né, se tiver interesse nesse tema, você pode adquirir o livro, Você Importa, a Jornada do Perdão, que é um livro inédito, que no lançamento dele, fiz até uma aula também, uma aula ao vivo na época, foi muito bacana, muitas pessoas assistindo a essa aula. Então fica aí esse tema para você entender a importância, que não é tão simples, não é tão superficial assim, e que sim, isso pode mexer com a sua vida toda, até a vida familiar. Porque tudo que acontece com a gente é uma reação em cadeia que vai para frente, vai para frente, vai para frente, e a gente vai passando essa desgraça para outras pessoas. Vem um momento da morte, ou um momento que você está no hospital ali com risco, correndo risco de vida ou risco de morte, né? Aí você escolhe qual que você aceita. E vem essa decepção. E o que as pessoas mais querem nesse momento de dor é o perdão. Ok? Espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. E se tem alguém para perdoar, se você quer perdoar, é de coração, faça isso agora. Abraço.